Começou mais uma edição Nisei Gamecast, muito prazer, eu sou o Fernandinho e não tô sozinho não, tô aqui com essa galera, Mary CN e também Gustavo Rutz, e hoje, gente, vamos falar de algo que mexe com o nosso coração, nossa alma, que são jogos. Você aí que tá assistindo a gente, pode até não jogar mais, né, gostar de acompanhar jogos e tal, mas eu tenho certeza que lá na sua infância você jogou muito, tem aquele jogo que mexe com você até hoje, e para você que começou a jogar agora, também não tem problema, você tem jogos que você deve adorar. E a galera que tá aqui comigo, a Mary e o Gustavo, a gente vai falar exatamente sobre isso, os jogos que marcaram as nossas vidas. Já pergunto de cara, qual foi o ou os jogos que marcaram a vida de vocês? Ah, Fernandinho, você já vai começar com polêmicas agora. Agora. Porque aqui a gente tem um conflito de gerações, né? Tem Exatamente. Eu sou o mais velho, a Mary eu acho que é a mais nova. Ou... Não, é o contrário. Não, eu sou mas... um little guy. Então o Gustavo é o nosso júnior aqui. E Sim. tem a Mary, né? Então a gente viveu em épocas diferentes, né? Eu falo que eu joguei o Atari. Joguei o Atari, joguei. Não queria dizer nada, tá? Fernandinho tá Mega Drive, Nintendinho, Super... Tive o Nintendo, né? A caixinha. Tive o Mega Drive, tive também, deixa eu ver, o Super Nintendo. Nintendo 64 teve, Fernandinho? Não, mas joguei muito, emprestava. Naquela época assim emprestava videogame. Nem na casa do amigo, né? Também, mas tinha primo, tio que emprestava e a gente ficava uma semana. Era muito engraçado. O Nintendo 64 hoje em dia eu não consigo. Eu também tem um lugar que eu vou que tem, disponível pra você jogar e tal, não... Mas o controle? O controle é ruim, né? A gente até conversou sobre isso, também, né? acho que é porque a gente se acostumou, né, também. A exigência está maior, né, cara? Mas enfim, né? Mas os jogos, Mary, pra você, já que o Gustavo tá indeciso, pensa aí. Vou dar uma pensada. Tá, não, o meu é bem claro, porque, enfim, foram os jogos do Mickey. Do Mickey. Foi o Mickey e Donald, o foi Mickey do Mago lá, Super né, Nintendo. Tinha, né? Ah, sim. Teve o Mickey Magical Quest. Mexeu muito comigo, porque foi um dos primeiros, porque foi quando meu pai comprou o Super Nintendo pra mim, e já vinha na época, com algumas... A fita? Com as fitas. E esse era um dos jogos, então eu jogava ele direto. Foi o primeiro jogo que eu zerei. Foi os jogos que deram inspiração ao Kingdom Hearts, não foram? Que Cara, eu não sei. São os lançamentos agora da Disney. Provavelmente foram esses jogos que começaram Os ali, antigos, cara. né? Exatamente. Nossa, era muito legal. E teve o Aladdin também, que eu jogava muito. Nossa, o do Aladdin era bombado, hein? Cara, mexe muito comigo esses jogos, porque eu até, inclusive, tava procurando pra poder jogar eles de novo, Sim. Mas daí precisa daqueles Super Systems, né? Que são as caixinhas pequenininhas. Mas acho que eu decidi, Fernandinho. Decidiu? Decidi. Deu tempo pra pensar? Depois de muito conflito pessoal, acho que pra mim foi Mortal Kombat 9. Olha isso porque, bom, a gente pode falar. De que ano que é? Mortal 9, se eu não me engano, é da época do PlayStation 3, 2013, 2014. A gente viveu em 3 gerações muito diferentes. Fernandinho jogou Mortal Kombat 1. Ele adora falar isso, né? Jogou Ele Mortal gosta de apontar pra Eu você. gosto de enfatizar que o Fernandinho jogou Mortal Kombat 1. Eu estou velho, Gustavo. E eu quero perguntar pra você, Fernandinho, como que era essa experiência quando você era mais jovem, que jogava nos fliperamas, no Atari? Eu queria perguntar pra você isso. Cara, né, agora eu vou usar, né, frase bem de gente velha, né? Quando eu Só era... quem jogou sabe. Só quem jogou sabe. Mas, cara, uma experiência que, te falar, né, eu não sei descrever, porque antigamente, acho que, não sei se existe mais isso, mas aqui em Curitiba, no centro, tinham esses lugares para jogos, os arcades, né? Os arcades, tá, os fliperamas e tudo mais. E eu lembro até hoje, cara, o dia que a minha mãe levou eu e a minha irmã. E sair à noite era um negócio muito diferente, né? Pra quem é criança, tá? Pelo menos eu digo pra mim. E a gente foi nesse lugar, era mais 7 horas da noite, ficou até umas 9 jogando, assim. E eu joguei tudo que eu podia lá, né? Foi uma experiência muito louca, vamos dizer assim. Mas eu joguei muito Atari, né? O jogo do aviãozinho. O Space Invaders. Essas coisas, Rivers e tal. Então eu joguei muito Atari e o que me marcou foi o Nintendo, né? Primeiro Nintendo, aquele da fita gigante, assim, né? Parecia um pastel de feira. Então, eu joguei o Mario nesse Nintendo. E logo depois eu ganhei um Super Nintendo. Porque nessa época também, você vendia
o videogame, o console, pra comprar outro. Então tinha essas coisas da época, né? Estranho. Ou você fazia a troca mesmo, fazia né? troca. Tipo Tinha que assoprar a fita, Fernandinho? Tinha que assoprar a fita. Soprar e lamber a fita. Tinha isso também. Passar um pincel ali, né? Tirar poeira. Então, o que me marcou muito no Super Nintendo, que eu acho que foi aí que começou as coisas. Tinha a questão do fliperama, mas eu acho que o que me marcou foi o Mario. Do Super Nintendo, que foi aquele jogão, né? Mario World, né? E transcendeu, né? Transcendeu porque tanto que o filme dele aí é inspirado nesse jogo aí também, né? Spoiler de novo. Ai, meu Deus. Mas, nesse período do Super Nintendo, teve um jogo que me marcou muito. Que eu acho que porque tinha série na televisão, que era Power Rangers. Nossa. Cara, esse jogo, se você nunca jogou, jogue, porque você vai gostar. Já jogou Power Rangers? Experiência de vida? Experiência de vida. Eu joguei muito legal. Porque ele já trazia uma coisa diferente, né? Não era de luta lá? Tipo, sim, exato, que você trocava. É muito legal. Você jogava de 2 players, né? Era bem bacana. Então esse jogo me marcou muito. Então o Mario World, que eu acho que sem palavras, e tem aquela coisa, memória afetiva, né? Jogando com a minha irmã, jogando com um primo, jogando com o pai, com mãe. Então, isso é muito legal. E o Power Rangers foi um jogo que eu fiquei vidrado, assim. Enquanto eu não zerava ele, e na minha época, voltando, você tinha que ir na locadora. A gente não conseguia comprar tantos jogos. Uma porque não tinha mas já tinha? Já tinha? Não, naquela época, como é que funcionava? E daí você tinha que ir na locadora, locar a fita, e você tinha que aproveitar ao máximo. Então você ficava o quê? 2 dias, eu acho, com uma fita, quando você alugava uma. Aí você locava a fita, ficava com ela e você tinha que aproveitar ao máximo aquilo. E a gente não podia jogar meia-noite, tinha que jogar no horário normal. E quando não tinha o SD pra salvar, deixava ligado também? Tinha que deixar ligado. A noite inteira. Apesar que o Super Nintendo já tinha, né? Um negocinho de memória. O autosave lá? Não, o Super Nintendo não. Acho que não. Não, PlayStation. Tinha memória stick, né? Mas o Super Nintendo não. Daí você se lascava eu deixava ligado a noite inteira. Tinha os códigos, né? Aí você... mas eu acho que a galera não sabe disso aí, velho. Pior que esse eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Não, assim, tinha uns códigos, você lembra, Ber? Aí você pegava e colocava lá, daí desbloqueava. Ficava escondido, não era? Ficava escondido os códigos dentro do daí jogo. Daí você desbloqueava, já ia pra tal lugar, né? Daí isso era legal. Mas cara, tem muito jogo bom. Mas o que me marcou foram esses, assim. Mario World e os Power Rangers, que foi tipo... Pior que Power Rangers era muito legal mesmo. Muito legal. Tipo, a jogabilidade dele já era diferente, já. Os gráficos... Tinha as Tartarugas Ninjas também. Tartarugas Ninjas eu joguei um pouco. É divertido até. É legal. Então, cara, acho que se eu for... assim, falar, são esses 2 jogos. E também teve no meio aí um Mega Drive. Eu tive um Mega Drive aí e eu sou muito fã do Sonic. Eu gosto da história do Sonic, eu gostei do filme do Sonic e esse jogo também me marcou bastante. Eu gostava muito dele. Eu queria perguntar pra Mary, porque diferente do Fernandinho, né? A Mary acho que não pegou essa parte dos fliperamas, por exemplo, nos centros e tal. Eu queria perguntar pra você, qual geração que você nasceu? Foi o PlayStation 1/PlayStation 2 já ou foi um pouco antes? Foi geração Super Nintendo. Super Nintendo também? Sim. Já pegou Super Nintendo. Você pegou Super Nintendo. Cara, então, eu nasci numa geração completamente diferente. Então, acho que é aí que vem o contraste, né? O Fernandinho falou um pouco de jogar, o que marca, acho, são as experiências que a gente tem. A gente tem experiências, às vezes... eu tenho uma pra compartilhar depois. Claro. Que são experiências, às vezes, com família, né? O Mortal 9, pra mim, acho que foi o início de tudo, porque eu jogava na casa do meu primo, cara. Eu e meu primo, a gente se degladiava no Mortal 9 e talvez tenha sido aí que eu ganhei meio que paixão pelo mundo dos games, que era muito divertido. Ele sempre me batia, porque eu não tinha videogame, ia na casa do primo jogar, sempre apanhava, mas, cara, acho que nasceu daí, né? Geralmente começa assim, né? A gente gosta de um jogo que é jogado em família, com amigos e tal. No meu caso... Não, tem 2 casos, na verdade. O primeiro que é muito nostálgico pra mim, porque era uma época que eu andava muito com meu pai na infância, tipo, eram uns melhores amigos, assim. E ele que foi comigo pra comprar pra ele falou, não, filha, você pode jogar e tal. Não era sempre que eu podia jogar, na verdade, né? Tipo, eu tinha uns horários lá. Enfim, entendo. Sabe? Daí eu não jogava tanto e tal.
Mas, enfim, daí era um momento, tipo, muito próximo com o meu pai. Então, a gente compartilhava, assim, jogava junto, né, também. E teve a segunda fase, que eu já era um pouco mais adolescente, que eu comecei a gostar de certos jogos, porque eu tive um crush no meu vizinho. Tu já viu aquela música Call Me Baby? Que daí ela apaixonada pelo vizinho era a Mary. Na verdade, ela só estava escondida. Agora os vizinhos da Mary vão ficar... Agora, não, acho que ele nem sabe que eu existo. Aí, não, a gente era criança, tipo, nada a ver, nem sabia de nada, né? Mas, tipo, eu tinha um crushzinho ali, eu era amiga da irmã dele, então ele tinha os games lá e eu ia lá pra jogar, eu ficava jogando com ele e tal. Daí foi assim que eu meio que, tipo, comecei a me aprofundar e gostar um pouquinho mais de comprar os games, né? Porque até então meu pai que comprava as fitas, tipo, pra mim. Do Super Nintendo. Do Super Nintendo, aham. Daí eu pegava emprestado, deixei essa troca, assim. Mas era isso. Era só isso a história, gente. Não tem nada demais. Era só pra falar que eu tinha um crush no vizinho. Ô, vizinho. Pô, na moral, hein? Cara, e a gente entra num negócio que eu tava pensando, né? No tempo do Fernandinho, por exemplo, no nosso lá a gente... Ele. Não, mas tempo, assim... Não ele gosta de apontar pra ele, você. lá vem ele com isso. Mas o Fernandinho, por exemplo, não tinha, na sua época, baixar jogos nos videogames. Não, nem existia internet. Quando eu comecei a jogar, tinha na NASA lá, no exército, mas não tinha nem sinal que isso acontecia. Exato. E hoje a gente já, tipo, as pessoas, cara, preferem baixar os jogos do que comprar a versão de disco. Hoje em dia. Eu gosto da versão de disco por causa da caixinha. Legal, né? Cara, eu gosto da caixinha, eu gosto de colecionar a caixinha. Mas é igual eu vejo a mesma coisa de Kindle. Série, né? Tipo, no Kindle também, tipo, pra ler livro. Eu não consigo, eu gosto de ter o livro. Exatamente. Bom, né? Tipo, e hoje a gente vive muito isso, né, cara? Hoje tem um PlayStation que é o Digital Edition, que é só pra jogo digital, não tem leitor de disco. Então a gente vive meio que momentos muito diferentes, né? Se for parar pra pensar. E tem diferenças de valores neles? Assim, na questão para o consumidor, não. Mas, por exemplo, no PlayStation tem. O PlayStation Digital Edition é mais barato, mas, assim, acho que na questão do jogo mesmo, acho que não. Entendi. O jogo tem um padrão ali, 250, 300 reais. Então é uma... Tem que ver ali, né? E falando nisso, quero saber a Mary falou muito, né, que ia comprar jogos com o seu pai e tal. Eu quero saber onde que você tá indo comprar os seus novos jogos. Então, Fernandinho, agora os novos jogos, né, tem que comprar na Anicei, né, porque é muito fácil lá. Então aceita Pix, aceita transferências também, manda né? O Pix, manda o Pix. Manda o Pix. Né? Manda o Pix. Né? Compra em dólar, real, exato, tem cartão né? internacional, né? Então, assim, a facilidade é muito grande para você também poder aproveitar mais, para você conseguir, né, tipo, comprar com taxa free, salvando 10% do produto do... Ah, eu não sei, gente, valor. O TP ali, ó, eu errei tudo. Mas enfim, é isso, gente, a Nicei é o melhor lugar para vocês comprarem os produtos de vocês, seja de jogos, de eletrônicos, entendeu? É o que tem de melhor agora para você que vai comprar no Paraguai. E cheguem cedo para vocês não perderem tempo, porque lá você pode aproveitar de todos os corredores e, enfim. Isso que eu ia te perguntar, porque da última vez que você foi lá, você saiu do hotel com van. Então, e detalhe, eu era de Foz do Iguaçu, então onde eu comprava as minhas coisas já era lá na Nicei, antes de estar aqui. Viu só? E vai uma recomendação, tá, Fernandinho? Foca aqui, cameraman. Traz a câmera aqui. Gente, na Nicei Paraguai é importantíssimo que você tenha com um documento oficial, tá? Como passaporte ou RG. A CNH não é considerada um documento oficial lá no Paraguai para você poder usar suas compras. Então, sempre esteja bem preparado. A Nicei Paraguai é a melhor loja de produtos que você... Lógico, além de games, né? Tem filmes, tudo. home theater, tem tudo. Eletrônicos em geral. Decoração também. Exatamente. Então, gente... Colecionável, é verdade. Colecionáveis aqui, ó. Essa mesa também. Essa mesa, ó, olha a Nicei, ó. Essa aqui tem como patrocínio a Nicei. Aqui, ó. O Goku mandou as suas energias pra Nicei. Ó, e que hoje... bonito, ó. Nicei Paraguai, Lindão. galera. É muito legal lá. Vocês vão gostar. Nós três somos clientes da Nicei Paraguai. A gente vai sempre pra lá reabastecer, né? Sim, vou visitar a família também, tipo, tem que dar uma passadinha lá. Eu faço uma listinha, aí eu já vou lá na NC, já tem de tudo que eu agora quero. uma coisa bem importante pra gente lembrar, a gente tá no final do ano e tem o que agora? Natal, né? Natal, né? Natal, e é bom antecipar as compras porque a gente sabe que no final do ano enche. Exatamente. Exato. E aproveita, vai aí, ó, tem feriadão agora. Tem feriado agora. Não sei quando também. você vai estar acompanhando esse episódio, mas tem 7 de setembro.
setembro, tem aí mês de outubro, tem vários feriados. Então, pega a família, novembro também tem 2 vai feriados. Aproveitar. Ó que legal, a gente tá falando sobre memórias, né? Memória afetiva. Imagina que legal você poder levar seus filhos, sua namorada, seu namorado, esposo, tal, esposa, e ir lá passear. Ó as lembranças que vocês vão ter e ainda comprando coisas super divertidas, né? Jogos, montar o setupzinho lá. Exatamente. Cara, a loja é legal demais. Você vai gostar. Então tá aí, Licey Paraguai, um abraço pra todo mundo. E a gente volta aqui e eu quero agora puxar um assunto que é o seguinte, eu falo isso por mim. Eu jogava muito, por exemplo, Power Rangers que eu falei. Hoje, se eu for jogar, eu vou sentir uma diferença pela questão gráfica, né? Exato. Te incomoda um pouco, até quando você vê filme, né, antigo, quando você escuta uma música pelo disco, então sente uma diferença. Como que é pra vocês isso, jogar jogos de antes, hoje em dia? Sabe que do Super Nintendo ainda, tipo, eu até gosto do gráfico dele. Não sei, porque me traz essa nostalgia, eu gosto. Agora do Nintendo 64, tipo, eu não consigo. Por ele ser 3D, daí tipo, você faz uma comparação mais com o atual, eu acho. E com o outro, né, que tipo, eram de 8, 16 bits, tipo, você consegue ver uma diferença maior e não tem esse comparativo. Acho que tipo, você consegue dividir, assim. É igual quem joga Zelda de antes e vai jogar agora, né, do 64. Cara, pra mim a diferença é brutal. Porque, por exemplo, a gente pensa... É que você já nasceu mesmo, tipo, Por exemplo, é que você já é nativo do 3D, né? Exatamente, ó. Aqui atrás a gente tá passando uma gameplay de um especialista de Mortal Kombat. E, cara, dá uma olhada no fluido dos movimentos, o gráfico. Cara, no Mortal 9, se você for jogar hoje... profundidade, detalhe... Exato. No Mortal 9, cara, ele já é muito mais cartunesco e os movimentos são muito mais, tipo, lentos, sabe? Então lá você tinha realmente alguns combos, mas era tudo muito travado. E o Fernandinho pode falar que no Mortal 1 também era muito mais travado do que, por exemplo, é hoje. Não, lógico. Então a diferença dos games está sendo muito grande, né? Tipo, e até a forma da captação, né? De movimento que foi e tal. Então acaba que dá uma diferença. Exatamente. Antes, por exemplo, eles tinham que usar realmente os atores reais, né? Exato. E aí eles faziam os movimentos de luta. Hoje é só uma espécie de esqueleto real, mas eles animam tudo, depois botam pro 3D, então... Nossa, pior que eu já vi um vídeo deles fazendo os jogos antes, assim como que era feito no Chroma e tudo mais. Viralizou esse tempo atrás. Eu vi, muito legal. Tipo, o próprio Ed Boon, que é o criador de Mortal Kombat, ele conta como que ele criou o golpe Get Over Here do Scorpion, que ele puxa com a corrente, né? Foi algo muito no improviso, porque o cara fez um movimento, ele, opa, vamos dar uma ajustada, faz isso aqui. Ele errou e daí foi mais... Então, aí foi criado, sabe? Então, é uma diferença muito grande. A gente sente isso hoje e a gente vive numa transição. É igual a gente falou em alguns episódios passados, né? Estamos na transição da nova geração. E a gente começa a sentir um pouco já novos gráficos mais realistas, assim, melhores gameplays. É o que a gente falou, né? Não tem problema, tá comparável a filme, né? Não tem problema nenhum. Sim. Não tem como, né? Mas, gente, ó, independente se você jogou antes, joga agora ou vai jogar depois, comece a jogar, crie essas memórias afetivas aí com as pessoas que estão ao seu lado, porque daqui uns 10, 15, 20, 30 anos, você pode ter esse mesmo papo aí com seus amigos e seus filhos, é ou não é? Cara, as crianças vão crescer pensando em Roblox, cara. Minecraft. A Minecraft e o Roblox. Quando eu era criança eu jogava Roblox com a minha irmã. Gente, mas é isso. Vamos chegando ao fim de mais um episódio e a gente volta pro nosso último dessa temporada. Então, conto com a sua participação. Comenta aí o que faltou, que jogo marcou a sua vida e tudo mais. E a gente volta no próximo episódio. Tchau. Valeu, galera. Valeu.